Olha lá, hoje a gente vai falar, então, sobre perímetro e área. Vamos começar lá no perímetro, tá? Então, olha lá, o que é perímetro? Perímetro é a soma das medidas dos lados de um polígono. Então, quando a gente soma a medida dos lados, a gente está encontrando o perímetro. Aí tem aqui, ó, calcule o perímetro das figuras abaixo. Então, vamos lá, vamos calcular o perímetro desse triângulo. Esse triângulo, ó, está indicando aqui que ele tem os lados iguais. Por isso que ele deu só uma medida. Então, esse triângulo tem um nome especial na matemática. Quando o triângulo tem os três lados iguais, ele recebe o nome de triângulo equilátero, tá? Então, um tipo de triângulo equilátero aqui, que ele tem os três lados da mesma medida, os lados iguais. Então, vamos lá, vamos somar aqui. O perímetro vai ser 18 mais 18 mais 18. Ou 18 vezes 3. Isso mesmo. Ou 18 vezes 3, tá? Que vai dar 54, né? 54 centímetros. Então, o perímetro, reparem que ele continua em centímetros, tá vendo? A medida dos lados está em centímetro e o perímetro continua, porque ele é apenas a soma, tá? Agora, aqui na figura do lado, a gente tem um retângulo que mede 15 de comprimento e 9 de largura, tá? Então, aqui também mede 15, aqui também mede 9. Então, a gente pode fazer essa notação, ó. Aqui mede 15, peraí. E aqui mede 9. Então, a gente teria que somar duas vezes o 15, né? Porque o 15 aparece duas vezes, mais duas vezes o 9. Isso aqui vai ser o perímetro. A gente pode pôr P de perímetro, tá vendo? Então, ó, 2 vezes 15, 30, mas 2 vezes 9, 18. Somando, então, eu terei 48 centímetros o perímetro desse retângulo. Ao lado do retângulo, eu tenho o quadrado. O quadrado, como sabemos, tem todos os lados de mesma medida. Então, todos os lados medem 42 centímetros. Para encontrar o perímetro do quadrado, então, como todos os lados são iguais, eu tenho quatro lados medindo 42 centímetros. 4 vezes 42, né? Porque é a mesma coisa que somar. 42 mais 42 mais 42 mais 42. 4 vezes. 168. 168. Olha lá. Isso aí. 168 centímetros. A próxima figura é um pentágono. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Um pentágono. Que Uma figura de cinco completamente lados. tem lados bem diferentes. Sim, esse aqui não é um pentágono regular, né? Então os lados não são iguais. Quando a figura é regular, tá? Quando você tem lá um polígono regular, todos os lados têm a mesma medida, tá? Então, no caso aqui, ó, temos um pentágono, mas ele não é regular. Então, os lados não têm a mesma medida. Então, para a gente achar o perímetro, a gente vai ter que somar todas as medidas, ó, 6,8 mais 5,9 mais 6,3 mais 4,8 mais 6. Os cinco lados, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Somar tudo isso. Somar com decimal, gente, é fácil. É só você colocar vírgula embaixo de vírgula, ó. 5,8 mais 5,9 mais 6,3 mais 4,8. Eu achei que era mais complexo, mas é bem fácil. É fácil. E o 6 que sobrou aqui, que não tem vírgula, você pode colocar aqui, ó, 6,0, tá? Quando não tem vírgula. Só para ele entrar também na conta e você já fazer tudo junto.
Aí soma aqui, ó, primeiro aqui, a unidade. Então vai ficar 8 com 3, 11. Com 9, vai dar 20. Com 8, 28. Então Vai vai dar 29 e 8. 29,8, se fala? Certo. Então vamos conferir. Olha lá. Então deu 8, deu 28, ficou 8, subiu 2. Aí eu vou somar, ó. 6, peraí, deixa eu pegar outra caneta. 6 com 4 vai dar 10. Com mais 6, 16. 16 mais 5 vai dar 21, né? 21 com 6 vai dar 27. Com 2, 29. Então vai dar 29. Aí aqui, ó, é a vírgula, tá vendo? Ela vai descer no mesmo rumo. Então, se a vírgula estava nesse rumo, ó, ela desce no mesmo rumo. Aqui, ó. Então, resposta 29,8 centímetros. Hoje a gente pode falar 29 inteiros e 8 décimos. Mas pode falar 29,8 normal. Olha lá. Bom? Figura seguinte, olha lá. Eu tenho aqui um quadrilátero, porque ele tem 4 lados. Só que esse aqui é um quadrilátero. Só que Isso. parece que é um retângulo ao mesmo tempo que é um trapézio. É, porque ele é um trapézio retângulo, né, que a gente fala. Ele tem um ângulo reto, tá vendo? Ele tem um ângulo reto aqui. Um não, né? Dois, ó. Olha lá. Mas ele é um trapézio, sim. Tá? Um tipo de trapézio, essa figura aqui. Então, vamos lá. Para somar o perímetro desse trapézio, a gente vai fazer, então, a mesma coisa. Somar a medida dos lados. Então, vamos lá. 4 mais 7,4 mais 6,3 mais 12,5. Então, vamos lá. Vamos montar aqui essa conta. Onde eu vou pôr essa conta aqui? Ó, vamos começar com o 12,5. Depois o 6,3, vou colocar o 6 debaixo do 2. Porque o 6 na casa das unidades, tá? Vírgula embaixo de vírgula, ó. 7, ó. Vírgula embaixo de vírgula. O 4 que não tem vírgula, põe 4,0. Pronto, vai ficar assim. Aí você soma, ó. 5 com 3 dá 8. Com 4 dá 12. Vai 1. 1 aqui em cima do 2. Ó. 4 com 7 vai dar 11. 11 mais 6 vai dar 17. Com 2, 19. Com 1, 20. Então, tudo isso dá 20. Vai dar 30,2, professor. Muito bem. Subiu o 2 aqui, ó, em cima do 1. 2 mais 1, 3. Desceu a vírgula, tá vendo? Então, a vírgula vai vir aqui, 30,2 centímetros. Tá lá. Tá bom? A nossa última figura aqui, ó, dessa lista, é um hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que aqui o hexágono ele é regular. Então, ele tem todos os lados de mesma medida. Tá? Então, aqui a gente pode, para achar o perímetro, a gente vai fazer o seguinte. Como são 6 lados, a gente vai fazer 6 vezes 7,3. Vai fazer essa conta. Multiplicação com vírgula, número com vírgula. Mesma coisa, tá? Você faz a conta normal de vezes, tá? Olha lá como que faz, ó. Presta atenção. 6 vezes 3, 18. Vai 1, né? 6 vezes 7, 42. Com 1 que subiu 43. Agora presta atenção.
só temos um número com vírgula aqui, ó. Só esse aqui. Esse aqui não tem vírgula. Então, do número que tem vírgula, quantas casas ele tem depois da vírgula? Ó? Uma, né? Só o 3 depois da vírgula. E tem só o 3, ó, depois da vírgula aqui, ó, para a direita da vírgula, porque a gente escreve à direita, então depois da vírgula, só tem o 3. Um número, uma casa. Então, na resposta, você vai deixar uma casa à direita e vai pôr a vírgula. Então, olha lá, a vírgula vai vir aqui. É assim que a gente vê quando a gente faz multiplicação de número com vírgula. Então, eu tenho aí 43,8, tá? A resposta. 43,8 centímetros. Esse é o perímetro do hexágono. Certo? Letra A. Agora vamos ver outros probleminhas. Uma quadra de vôlei tem 23 metros de comprimento e 10,5 de largura. Qual é o perímetro dessa quadra? Então, a quadra é um retângulo, tá? Que a gente sabe que é um retângulo. Então, a gente vai somar lá. Perímetro. Se ele tem 23 de comprimento, então 2 vezes 23, que ele tem 2 comprimentos, né? Mais 2 larguras, né? Mais 2 vezes 10,5. Então, olha lá. Vamos fazer por etapa, ó. 2 vezes 23 vai dar 46. Mais 2 vezes 10,5. Gente, 2 vezes 10 seria 20. Mas 10,5, né? O 0,5 vezes 2 dá 1, tá? É como se fosse 50 centavos vezes 2, dá 1. Então vai dar 21, isso aqui. Dá para fazer de cabeça também, tá? 2 vezes 10,5, 21. Se você não quiser fazer de cabeça, ó, fazer aqui em cima, ó. 10,5 vezes 2. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 0, 0. Com 1 subiu, 1. 2 vezes 1, 2. Olha lá, aparentemente dá 210, mas a gente tem um número com vírgula aqui. Uma casa depois da vírgula, à direita. Então a gente tem que deixar uma casa à direita depois da vírgula. Então a resposta é 21. 21,021. Tá certo? Então, agora é só somar. 46 mais 21 vai dar 67 metros. Tá? Então, a resposta, qual o perímetro dessa quadra? Como é um problema, a gente tem que responder. O perímetro dessa quadra é de 67 metros. Certo? Ô, professor, Oi. É muito fácil medir perímetro. Você viu? Então, o perímetro é muito fácil. Eu acho também. É só tomar cuidado, né? Fazer tudo certinho, que você acha o perímetro facinho. Terrível. Então, vamos lá. Letra B. Qual é o perímetro de um quadrado? Então, olha só. Quadrado que tem 3,6 metros de lado. Então, a gente já conhece a figura quadrado. Né? Ele é um quadrilátero, um polígono que tem todos os lados de mesma medida. Certo? Então, vamos lá. Ó, quadrado. Todos os lados de mesma medida. Então, eu vou fazer perímetro. Vai ser igual 4 vezes 3,6. Vamos fazer aqui essa conta, ó. 3,6 vezes 4. Vamos lá. 4 vezes 6, 24. Vai 2. 4 vezes 3, 12. Né?
12. Mais 2, 14. Então, olha só. Deu 144? Não, porque eu estou fazendo 3,6 vezes 4. E esse número tem vírgula. Porque o 6 é o único número numa casa decimal. Ou seja, a gente teria que deixar só o 4 antes da vírgula. É. Isso mesmo. Depois, né? Depois da vírgula. A gente escreve nesse sentido, não é? Ó, vou escrever casa. Quando a gente escreve, a gente anda com a palavra para a direita. Tá vendo? A mesma coisa. Por isso que eu falo depois da vírgula. Então, aqui eu tenho um número depois da vírgula, eu vou deixar um número depois da vírgula. Se tivesse 2 números depois da vírgula, eu ia deixar 2 números depois da vírgula. Agora que vai acabar aparecendo aqui um exemplo. Se não aparecer, eu faço um de exemplo. Então, a resposta aqui dá 14,4 metros. Tá? O perímetro. Certo? Sim. E a resposta, então, qual o perímetro de um quadrado? Aí a gente responde aqui. O perímetro desse quadrado é de 14,4. Opa, tá certo. 14,4 metros. Letra C. Calcule o perímetro de um retângulo que tem 2,5 metros de altura e de base o dobro da altura. Então, no retângulo, gente, a gente pode se referir como comprimento, a base, e largura a gente pode chamar também de altura. Tem essas duas definições, tá? Então a gente tem que ficar atento. Ó. Oi? O resultado é 15. 15 metros. Sim. Deixa eu destacar então aqui para vocês uma coisa. Ó, aqui temos um retângulo. Com esse lado aqui eu posso chamar de base ou comprimento, tá? Só vou reforçar isso aqui. E esse lado aqui, a lateral, eu posso chamar de largura ou altura, tá? Então tem essas duas definições. Então voltando lá, perímetro. Então eu tenho duas alturas, 2 vezes 2,5, mais duas bases, né? Que a base fala que é o dobro da altura. Ó, o dobro de 2,5 é 5, né? O dobro de 2,5 é 5. Então vamos lá. Então, se você quiser, você pode fazer assim, ó, você pode escrever altura 2,5 metros. Aí você pode falar lá, base. A base tem o dobro da altura, ou seja, 2 vezes 2,5, ou seja, a base tem 5 metros. Agora eu já tenho as definições, tá vendo? Duas vezes, eu já tenho a altura e a base. Então a gente sabe que um retângulo tem duas bases e duas alturas, ó. 2 vezes a altura mais 2 vezes a base. Então vai ficar 5 mais 10, que vai dar 15, como foi falado aí, o Benjamin falou, né? 15 metros. Tá vendo? Então, resposta. O perímetro deste retângulo é de 15 metros. Agora vamos lá na letra D. Lembrando, gente, que é aula dupla, tá? Então a gente vai um pouquinho mais aí. A gente já vai direto. Qual é o perímetro de uma sala que tem 3,8 metros de comprimento e 2,6 metros de largura? Apesar de não colocou a unidade metro aqui, ó, esqueceu. A gente conclui que é metro também. Então, olha só, uma sala, gente.
a gente vai pressupor aqui que esta sala é um retângulo, não é verdade? As nossas salas, da minha casa, pelo menos, é um retângulo. A maioria das salas é tudo retângulo. Então, vamos lá. Ó, o perímetro dessa sala vai ser 2 vezes 3,8 mais 2 vezes... Opa, peraí que tá errado aqui. 2 vezes... Vocês viram que eu coloco a bolinha para vezes, tá? 2 vezes 2,6. Olha lá. Dessa maneira a gente monta. Agora é só a gente multiplicar, então. Vamos lá, vamos multiplicar. 2 vezes 3,8, vamos fazer aqui embaixo, ó. 2 vezes 8, 16. Vai 1. Em cima do 3, né? Aí depois, 2 vezes 3, 6, né? 2 vezes 3, 6. Com 1, 7. Deu 76? Não. Por quê? Aqui, ó, o número é com vírgula. E ele tem uma casa após a vírgula. Então, tem que colocar a vírgula aqui. Então, deu 7,6 a primeira conta. Mais 2 vezes 2,6. Vamos lá. 2,6 vezes 2. Então, ficou 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 2, 4. 1, subiu 5. Como aqui tem uma casa após a vírgula, eu vou deixar também uma casa ali embaixo. A vírgula vai vir aqui, ó. Então, vai ficar 5,2. Então, vai ficar 7,6 mais 5,2. Precisa fazer essa conta também. Ó, vírgula embaixo de vírgula. 6 com 2, 8. Desce a vírgula. 7 com 5, 12, né? Isso. Então, a resposta aí é 12,8 metros. Qual o perímetro de uma sala? Então, vamos lá. O perímetro desta sala é de 12,8 metros. Aí. Certo? Então, essas foram aí nossas atividades relacionadas a perímetro, tá? Perímetro apenas. Aqui só caiu sobre perímetro. Vamos ver um pouquinho agora sobre área, tá? Vamos trocar aí nossas atividades. Então, vamos lá. Atividade número 1. Calcula a área do paralelogramo atendendo o valor indicado para o lado da quadrícula. Às vezes, esse aqui, às vezes a gente acha umas coisas, tá em português de Portugal, tá? Que a gente começa sempre assim, calcule, né? Não, a gente chama de quadriculado, aqui eles falam quadrícula, mas tudo bem, dá para entender. Ó. Então aqui mostra que cada quadradinho tem uma medida de meio centímetro, tá vendo? Vocês estão enxergando aí? Ó, tá mostrando aqui que cada quadradinho tem uma medida de meio centímetro, tá? Então olha só. Isso aqui, que figura que temos aqui, ó? Quem sabe o nome dessa figura? Alguém quer falar? Vixe, professor, eu já tinha visto essa figura, mas eu não sei o nome, não. Tudo bem. Ele se chama paralelogramo. Olha lá. Paralelogramo. Ele tem lados paralelos como o retângulo. Ele é da família do retângulo. Ele também é um quadrilátero. Só que os lados paralelos, ó, eles têm uma inclinação diferente, né? Eles não têm um ângulo reto aqui, ó, entre eles. Então, o paralelogramo não forma um ângulo reto, né? O ângulo de 90 graus. Essa é a diferença do retângulo. Então, para a gente calcular a área desse paralelogramo, a gente pode usar a mesma fórmula do retângulo. Base vezes altura. Então, a área, né? A gente pode chamar de A,
vai ser base vezes a altura. Ou comprimento vezes a largura. Comprimento vezes largura. O nome não importa, tá? Então, vamos lá. Vamos medir quanto ele tem de base, né? Vamos ver quanto ele tem de base. Então, vamos comigo. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. Cada quadradinho aqui mede meio, né? Que eles falaram. Então, aqui, o comprimento, vamos colocar C de comprimento. Não sei se o verde está bom isso, vamos colocar preto. Vai ser 8 vezes 0,5. Quando eu multiplico algo por 0,5, eu divido aquilo por 2. Porque 0,5 é o mesmo que meio, gente. Tá vendo? É 1 dividido por 2. Então, quando eu multiplico algo por 8,5, 8 vezes meio, é o mesmo que eu dividir 8 por 2, que vai dar 4. Tá vendo? Então, aqui eu terei 4 centímetros de base. Opa, peraí. Deixa assim. E de altura, né? Isso aqui é altura? Não, tá? Isso aqui não é a altura do paralelogramo. Isso aqui é o Não. lado. Não. Não mesmo. Ô, Olha só. Paralelogramo, a gente tem que ficar atento numa coisa, tá? A altura dele tem que formar um ângulo de 90 graus com a base. Tá vendo aqui, ó? Então, a altura é isso aqui, ó. Opa, aí ficou muito. Peraí. A altura é isso aqui, ó. Ó, formou um ângulo de 90 graus aqui, ó, com a base, tá vendo? Ou com o comprimento. Então, a altura do paralelogramo vai medir aqui, ó, 1, 2, 3, 4 quadradinhos. E cada, então, ó, a altura na língua da matemática é H, tá? A gente representa com a letra H. Então, H vai ficar 2 vezes meio, né? E cada quadradinho aqui mede meio centímetros. Então, vai ficar 1. Oi, pode comentar. Mas por que H, a altura? Então, é porque, adivinha que língua que a gente que tem aí no mundo que foi adotada na matemática também como língua internacional? Adivinha? grega? Não. É uma língua que, se a gente aprender, a gente vai em qualquer lugar do mundo, praticamente. Inglês. Inglês. Entendeu? É isso mesmo. O inglês, né? A altura em inglês se escreve com H. Height, né? Se eu não me engano, assim, ó. Height. Né? Isso aqui acho que é altura em inglês, com H. Né? Por isso que H, a altura na matemática, se escreve com H. A abreviação é com H, não se escreve, né? Mas quando a gente abrevia a altura na matemática, é a letra H. Tá? Obrigado, professor. Por nada. Gente, o que a gente tem que tirar de importante disso aqui? Quando a gente vai calcular a área, então, do paralelogramo, a gente vai multiplicar base vezes altura. A gente tem que ter cuidado que a altura do paralelogramo tem que formar um ângulo de 90 graus com a base. Então, ó, você passa um risco e ele tem que formar um ângulo de 90 graus. Ó, vai parecer que vai dividir aqui, ó, um retângulo e um triângulo, tá vendo? Então, a altura é essa medida aqui. Combinado? Então, aqui no caso, tinha 2, tá? Tanto que ia ficar muito difícil mesmo para a gente medir isso aqui, ó. Como que a gente vai saber a distância disso aqui, ó? Mesmo sabendo que cada medida aqui tem meio centímetro. Ia ser muito difícil a gente saber isso daqui. Então, aqui, ó, olha como facilitou a nossa vida. Então, a área desse... deixa eu fazer de azul também. A área desse paralelogramo vai ser, então, 4, que é a base, né, a medida da base, vezes 1. Muito fácil. Então, 4
centímetros. Olha, atenção para o detalhe, quadrado, tá? Então, 4 centímetros quadrados. Por quê? Porque eu estou falando de área. E a unidade de medida de área é quadrada, tá? Então, eu tenho lá metros, então é metros quadrados. Se eu tenho centímetros, centímetros quadrados. Se eu tenho quilômetros, quilômetros quadrados. Então, é sempre o elevado a 2 acompanha. Lembra que a gente fala elevado a 2, a gente chama de quadrado, por causa da área do quadrado. Então, lembrado disso, né? Não esqueça. Centímetro ao quadrado também. Isso. Então, aqui a gente leu 4 centímetros quadrados. Combinado? Sim. Então, tá. É isso aí, então. Gente, eu fiz alguma coisa errada, vocês nem perceberam? Olha só. Professor, Agora você que eu vou voltar aqui, ó. mediu da AD, né? Não, eu medi isso aqui 2, né? Gente, aqui não tem 2 quadrados. Aqui é 1, 2, 3, 4. Meu Deus do céu. Aqui é 4, não 2. Então, 4 vezes meio é 2. 2 centímetros. Eu percebi. A altura tem 2, então, não 1. Vamos apagar isso aqui? Então, vamos lá. É 4 vezes 2, que vai dar 8 centímetros quadrados. Agora sim. Agora sim. Você viram o que eu errei aqui, ó? Eu, em vez de contar os 4 quadradinhos, eu contei 2. Na realidade, meu cérebro, olha lá, eu já fez 2, né, de resposta. E coloquei 2 aqui. Porque eu contei, ó, meio mais meio, 1, mais meio, daria 2, entendeu? De medida. Mas aqui eu estou fazendo 2, seria 4 quadradinhos vezes meio centímetro. Por quê? Cada quadradinho tem lado medindo meio, entendeu? Então seria meio, mais meio, mais meio, mais meio. 4 vezes o meio. Tá vendo? Que dá 2 centímetros. Por isso. Agora ficou esclarecido, né? Olha lá, ó, a área, agora sim, ó, a área vai medir 8 centímetros quadrados. Então vamos lá. Número 2. Justifica a afirmação. Os triângulos ABC e MNP são equivalentes. Então ele está falando para nós que eles são equivalentes. Como que a gente vai justificar isso? Então olha lá. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Os triângulos, eles estão dentro de quadriculados. Está mostrando aqui. Ô, professor. Oi. Eu já sei uma conta que a gente deve fazer. A gente deve fazer a conta do quadrado e depois dividir ao meio no primeiro, porque ele é a metade. Quadrado, o retângulo. Não é um retângulo isso aqui? Não é um retângulo? É a forma de dizer que eu entendi. o triângulo também faz o quadrado, né? Sim, é que às vezes a gente fala, né? Quadrado a gente chama de retângulo. E assim, é assim mesmo, eu te entendo. Ó, aqui está indicando que 2, vê se vocês concordam comigo, ó. 2 quadradinhos equivalem a 1 centímetro, não é isso? A medida disso aqui, ó, é 1 centímetro. Então, a cada 2 quadradinhos eu tenho 1 centímetro. Então, como o Benjamin afirmou, e é verdade, esse triângulo primeiro aqui, ó, ele está dentro de um, ó, retângulo. Tá vendo? E como ele observou bem, ele tem metade, né, da área desse retângulo. De um retângulo. Isso, muito bem. Então, para a gente saber a área desse triângulo sem usar a fórmula da área do triângulo, porque tem a fórmula da área do triângulo. Ó, a área do triângulo, quer ver? Deixa eu falar para vocês. Ó. A área do triângulo vai ser base... Professor. Oi. Esse triângulo, como que ele chama mesmo? Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Por quê? Porque ele tem um ângulo reto aqui, ó. Tá vendo aqui no cantinho? Então, ele é um triângulo retângulo. Ah, é verdade. Tá? Obrigado. Por nada.
Então, ó, a fórmula desse triângulo é base vezes altura dividido por 2. É assim que calcula. Ah lá, por que divide por 2? Porque ela é metade de um retângulo. Tá vendo? Por esse triângulo ser metade de um retângulo, então é a fórmula do retângulo, que é base vezes altura, só que dividido por 2. Olha que interessante. Tá bom? Então, olha lá, mesma ideia, a gente já vai dividir por 2. Então, ó, quanto que mede a base? A base é isso aqui, ó. Ó, cada 2 eu tenho 1 centímetro, ó. A base 1, mede 4 centímetros, professor, e a altura mede 2. legal, ó. Vamos conferir, ó. 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros. Muito bem, vamos marcar aqui do lado. A base mede 4. E a altura mede 1, 2. Muito bem, 2 centímetros. Então, eu vou ter lá a base, que é 4, altura 2, dividido por 2. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês interessante, ó. Aqui, eu estou multiplicando 4 por 2 e depois dividindo por 2. Para que eu vou fazer isso, gente? Para que eu vou multiplicar um número por 2 para depois dividir por 2? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode dividir esse 2 por esse 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, em vez de a gente fazer 4 vezes 2 para depois dividir por 2, que vai dar 4, né? Mesma coisa, a gente já multiplica 4 por 1, que dá 4. Olha que interessante. Então, 4 centímetros quadrados. Entenderam minha lógica? Sim. Tá vendo? Então, eu achei a área desse primeiro triângulo. Gente, se eles são equivalentes, tá? Que é o que está falando, eles possuem áreas iguais, né? A gente vai pressupor que eles possuem áreas iguais. O que mais que a gente aprendeu quando as figuras são semelhantes, equivalentes? Eles possuem... A gente acabou de ver isso, né? A gente viu agora, nesse assunto passado, que duas figuras podem ter lados proporcionais, não é verdade? E elas podem ter uma semelhança aí. Sim. Isso aí a gente viu. Tá? Aqui, observando, aparentemente, eles não têm, né, uma aparência em comum. Né? Eles não são parecidos. Né? Esse aqui é um triângulo retângulo e esse aqui é um triângulo que ele pode ser até retângulo, se esse ângulo aqui for reto. Só que ele tem outra posição, tem outra medida. Tá? Então, olha só. Para calcular a altura desse triângulo aqui, tá? Vamos lá. A gente pode usar duas técnicas. Ou a gente usa a fórmula, né, da área do triângulo. Qual que é a fórmula? Então, vamos lá. Ó, É a base área... vezes altura dividido por 2. Isso, base vezes altura dividido por 2, porque o triângulo é metade de um retângulo. Por isso, então, que a gente define assim. Que seria a mesma coisa que você fazer a conta do retângulo Isso, ou o quadrado e depois você dividir por 2. isso mesmo. Nesse triângulo aqui, a base está aqui, ó. Tá vendo? E a altura, gente, está aqui. Lembra que a altura tem que formar um ângulo de 90 graus? A mesma coisa vale para o triângulo, tá? Por isso que a altura desse triângulo aqui, anterior, estava aqui no canto, ó, porque formou 90 graus aqui. Nesse aqui, ó, a altura está aqui no meio. Ela forma um ângulo de 90 graus aqui no meio. Então, vou destacar aqui, ó. Aqui é a altura. Espera aí. Temos aqui a altura do triângulo. Certo? Então, olha só. Se a gente usar a fórmula, vai ficar assim, ó. Opa, peraí, deixa eu diminuir a espessura. Base que vai ser 1, 2, 3, 4 centímetros. E a altura, 1, 2 centímetros também. As mesmas medidas do anterior. Então, olha lá. 2 corta com 2, porque vira 1. 4 vezes 1, 4. Ou seja, eles têm a mesma área. Por isso, eles são equivalentes. Tá vendo? Qual que seria outra forma, professor, de calcular a área desse triângulo? Então, se você dividir ao meio aqui, ó, você vai perceber que esse triângulo é como se ele tivesse... Olha lá.
dentro de 2 quadrados, tá vendo? Ele está dentro de 2 quadrados. Então, se você reparar, esse pedaço é meio do triângulo, é metade do triângulo e metade do quadrado. Ou seja, qual é a área desse quadrado? Seria fácil calcular, ó. A área seria 2. 2 vezes 2 seria 4 centímetros quadrados aqui. Mas Né? como tem que dividir ao meio, Como divide ao meio, a área esse pedaço do triângulo tem uma área de 2 centímetros quadrados. ou seja, se Certo? você multiplicar as duas áreas por 2, né? Porque é uma área de 2 e a outra de 2, vai dar 4 centímetros. Isso mesmo. Dá o mesmo resultado. Tá vendo? Porque esse aqui é a outra metade, que é metade de um quadrado também, de mesma área. O quadrado todo tem 4 centímetros quadrados. Essa parte aqui, ó, vai ter 2. Então, 2 daqui mais 2 daqui vai dar 4 centímetros quadrados. Era uma outra maneira, então, de fazer, calcular a área desse triângulo aqui. Isso tudo porque está dentro de um quadriculado. Tá? E é mais fácil para a gente visualizar, então. Então, é isso aí. Tá bom? Então, a gente conclui por que eles são equivalentes. Justificativa. São equivalentes pois possuem mesma área. Tá? Olha aqui ao lado, ó. Mesmo resultado, ó. 4 centímetros quadrados, cada um. Certo? Aqui, então, ó, 3. Calcule a área da figura. Então, vamos lá. A figura ao lado, gente, o que é? O que é essa figura aqui? A gente já falou lá na folhinha anterior, o nome dela. Qual que é o nome dessa figura? Um trapézio? Isso, é um trapézio. Só Então, que é um olha lá. trapézio Professor, na hora que eu falei, tava ele só tem um, né? Sim, um trapézio retângulo. O que você falou, Arthur? na hora que eu tinha falado que era um trapézio, eu tava mutado. Ah, tá. Você nem percebeu. Que bom. Que você sabe também que é um trapézio, tá? Olha lá. Gente, se você reparar bem essa figura, você não precisaria saber a fórmula do trapézio, porque assim, existe a fórmula da área do trapézio também, tá? A área do trapézio, se a gente quiser calcular somente a área do trapézio, ó, a área de um trapézio, a gente vai calcular. O trapézio, pessoal, ele tem 2 bases, tá? Que a gente fala. Vou destacar aqui para vocês. Ele tem a base maior e a base menor, tá vendo? Então a gente fala que a área do trapézio é base maior, que a gente põe B maiúsculo, mais base menor, tá? Até eu preciso lembrar aqui. Vezes a altura, vezes a altura. Agora eu não lembro, eu acho que divide por 2 também. E como fala? E mais o triângulo, né? Que é a metade de um quadrado. Não é? Eu acho que divide por 2 também. Deixa eu recordar, tá vendo? Ó, até eu esqueci a área do trapézio. Ó, área do trapézio. Mas eu acho que eu tô certo. É isso mesmo, olha lá. Ó. Base vezes altura, né? Base maior mais base menor, vezes altura, dividido por 2. É até parecido com o do triângulo, né? Então, olha lá. Dividir por 2. Então, nesse trapézio, vamos identificar. E depois eu comento que teria outra forma de calcular, mas daria mais trabalho, tá? Olha lá. A base maior mede 2,5 mais 1. Então, a base maior, que é o Bzão, mede 3,5. Então, esse pedaço aqui, ó, mede 2,5. Então, esse pedaço mede também 2,5, ó. Então, a base menor mede 2,5 metros. Vou colocar aqui, tá? Quem é a altura? A altura é isso aqui, ó. Lembra que a altura, nessas figuras, tem que formar
um ângulo de 90 graus. Olha aqui o símbolo do ângulo reto. Então, a altura está aqui. Certo? Então, a altura mede quanto? Ó, 2 metros. Olha lá. Então, a altura mede 2 metros. Então, vamos lá. Vamos calcular usando a fórmula. Ó. Base maior, 3,5, mais a base menor, que é 2,5, vezes a altura, que é 2. Não é isso mesmo? É. Dividido por 2. Olha lá. Observa aí comigo. Eu vou somar isso, né, que está entre parênteses, multiplicar por 2 e depois vou dividir por 2. Para que eu vou fazer isso? Multiplicação e divisão são operações inversas, gente. Ó, 3 vezes 2, 6. 6 por 2, 3. Então, 3 virou 3 de novo, né? Então, para que eu vou... Estou dando um exemplo só de número 3, tá? Eu posso cortar aqui e aqui. Esse corte significa que eu dividi 2 por 2, que dá 1. Pessoal, atenção, tá? Atenção. Eu só posso fazer isso quando é uma multiplicação ou divisão, tá? Só nesses casos, tá? Com soma eu não posso fazer, não, nem subtração. Então, agora eu vou somar, tá? E eu só fiz isso também porque isso aqui está entre parênteses, ó. Isso aqui representa um número único. Então, vai ficar... Opa, mudei a cor, peraí. Então, a área, né, do trapézio vai ficar 3,5 mais 2,5, vai ficar 4 com 2, 6. 6 metros quadrados. Olha lá. Esta é a área do trapézio. Então, pensa, eu ia fazer 6, que é isso aqui, né? Isso aqui é 6. 6 vezes 2, 12. Dividido por 2, 6. Por isso, então, que eu cortei, deu 1 aqui. 6 vezes 1, 6. 6 metros quadrados. Então, achei a área, olha lá, ó, a resposta, ó, 6 metros quadrados. Então, tá vendo? Olha o que o exercício fez, ó. Esse trapézio poderia ser dividido em um retângulo e um triângulo. Aí você calcularia a área do retângulo, que é base, vezes altura. Tá vendo? 2 vezes 2,5, né? Daria 5 aqui. Aí depois você calcularia a área do quadrado. Do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. Então, daria 2 vezes 1, 2. Dividido por 2, 1. Então, daria 1. Então, 1 daqui mais 5 daqui, 6. É isso que o exercício fez aqui, ó. E agora a outra pede o perímetro da figura. O perímetro dessa figura aqui, ó. Perímetro a gente sabe que é a soma de todos os lados. Tá certo? Então, vamos lá. Ó, vamos mostrar aqui, ó. Perímetro da figura ficou, então, 2 mais 2,5 mais 1, né, que é esse pedaço aqui, mais 2,2, que é esse pedaço aqui, mais 2,5, que é esse aqui. Somando tudo dá 10,2 metros. Esse, então, é o perímetro desta figura. Tá bom? Em uma cidade, os quarteirões ou quadras medem 110 metros de comprimento por 80 metros de largura. Qual a área de um quarteirão? Gente, quarteirão aí, no caso, tem esse formato aí de retângulo, tá? Então, o quarteirão é um retângulo. Deixa eu desenhar aqui. O retângulo, a gente sabe que é da família dos quadriláteros, né? São figuras com 4 lados, por isso que fala quadriláteros. Vamos relembrar como é que calcula a área de um retângulo. A gente vai fazer base vezes altura, ou comprimento vezes largura. Então, a área, ó, vou puxar aqui, ó. A área do retângulo, a gente faz calculando base vezes altura, tá? Quem é a base? Base é a parte de baixo, que a gente chama também de comprimento. E a altura, que a gente representa pela letra H, também é chamado de largura.
certo? Deixa eu apagar aqui que esse H ficou feio. Então, é isso aí. Então, para a gente calcular essa área, a gente vai fazer base vezes altura, ou seja, 110 vezes 80. Então, a gente vai fazer essa conta aqui, ó. Vamos fazer aqui em cima, ó. 110 vezes 80. Como 80 tem um zero, a gente pode descer esse zero aqui, não precisa multiplicar por ele. Porque senão, se a gente fizer isso, deixa a conta maior sem necessidade, tá? Então, olha lá, desce o zero. 8 vezes 0, ó, 8 vezes 0 vai dar 8. Opa, 0. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 1, 8. Então, 110 vezes 80 dá 8.800. Agora, atenção para uma coisa. Quando a gente está calculando área, tá? A unidade de medida de área é quadrado, né? Então, aqui no caso é metros, né? Quadrados. Então, metros elevado a 2. Lembra? Que a unidade de área, então, é metro quadrado. Se tivesse em centímetros, seria centímetros quadrados. Tá? Então, aqui, a resposta, já que é um probleminha, qual é a área de um quarteirão? Resposta, a área de um quarteirão é de 8.800 metros quadrados. Pronto. Respondido. Número 2. Seu João tem um terreno retangular que mede 25 metros de comprimento e 15 metros de largura. Olha lá. Então, retangular, né? Atenção para esse detalhe. Terreno retangular. Se é um retângulo, a gente já sabe calcular a área, né? Vamos terminar de ler. Ó. Ele quer colocar um muro cercando esse terreno, sem portão ou entrada qualquer. Quantos metros de comprimento terá este muro? Então, ele não quer a área. Ele quer o perímetro do terreno. Tá? Como eu sei? Porque falou que ele quer cercar esse terreno. Quando a gente fala de cercar, a gente precisa saber do perímetro. Porque, olha lá, eu tenho um retângulo. O perímetro, gente, é a soma das medidas dos lados. Não somente do retângulo, mas de qualquer polígono. Se a gente somar as medidas dos lados, a gente vai ter o perímetro. Assim que escreve. Perímetro. Certo? Então, vamos lá. Vamos encontrar o perímetro desse terreno. Então, vamos lá. Como é um retângulo, ele tem dois lados medindo 25 metros, mais dois lados medindo 15 metros. Porque vocês sabem que o retângulo tem, ó, esse lado é igual a esse, e esse lado é igual a este. Agora é só a gente fazer os cálculos. Então, vamos lá, vamos fazer os cálculos. 2 vezes 25, 50. Lembra que isso aqui é uma expressão numérica. Primeiro multiplica, por último soma. Então, vamos lá. 2 vezes 25, 50. Mais 2 vezes 15, 30. 50 com 30, 80 metros. Ó, perímetro não é área. Então, comprimento, né? Perímetro é comprimento. Então, unidade de medida é metros, porque aqui está tudo em metros. Então, resposta. Quantos metros de comprimento terá esse muro? Então, o muro terá 80 metros de comprimento. Essa, então, é a resposta do problema. Tá? Número 3. A parte escura da figura representa a planta baixa de uma sala, onde cada quadradinho mede 1
por 1. Ou seja, gente, cada quadradinho desse aqui tem uma área de 1 metro quadrado. Porque 1 vezes 1 é 1 metro quadrado. Então, quando você calcula a área do quadrado, você faz lado vezes lado. Como os lados são iguais, tá? Então, esse é o caso aí. Então, cada quadradinho aqui tem uma área de 1 metro quadrado. Qual é a sua área e seu perímetro? Então, ele quer a área dessa parte cinza. E o perímetro, que é a soma das medidas dos lados. Então, a gente sabe que cada quadradinho tem tem 1 metro. 1 metro de lado. Tá? Então, vamos lá. A gente pode começar pelo perímetro. Então, vamos lá. Perímetro. É só a gente somar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui do lado tem 6. Vamos marcar. 1, 2, 3, 4. Esse pedaço tem 4. 1 aqui, né? 1, 2 aqui. Aqui vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui em cima eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Então, qual que é o perímetro? É 6, mais 4, mais 1, mais 2, mais 7. É a soma de tudo isso daí. Então, eu vou ficar 6 com 6, 12. 6 mais 6, 12. Com 4, 16. 16 mais 1, 17. Mais 2, 19. 19 mais 7, 26. 26. 26 metros. É o perímetro da figura. Certo? Quer conferir? Ó, a gente pode fazer, ó, 6 mais 4, 10. 10 com 6, 16. Com 17, 19. Com 7, 26. Tá certo. Agora a área. Para a gente calcular a área, vai ser fácil. Por que vai ser fácil que eu digo isso? É só a gente contar quantos quadradinhos cinzas tem aqui dentro. Né? Cada quadradinho cinza tem uma área de 1 metro quadrado. Então, é só multiplicar depois. Né? Então, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, 38. Então, eu tenho 38 quadradinhos de 1 metro quadrado. Então, eu tenho 38 metros quadrados. Olha lá. Achamos a área da parte cinza. Muito fácil, não é verdade? É isso aí. Agora, atividade 4. Calcular a área e o perímetro das figuras a seguir. Então, ele me dá várias figuras e ele pede a área e perímetro. Só que uai, não tem medida? Não tem as medidas, gente. Vamos lá, vou inventar. Eu vou inventar, então, para a gente fazer. Vamos lá, vou colocar aqui 22 centímetros e aqui 10 centímetros. Esse aqui mede 5,1 centímetros e aqui mede 2,2 centímetros. Vamos lá, essa parte aqui mede 20 metros, essa parte mede 15. Aqui vai medir 5. Inventar. Aqui é um quadrado, né? Então ele tem aqui, vou colocar 14 centímetros de lado. Isso aqui eu tenho, então. Aqui eu tenho uma medida de 30 metros. Aqui eu tenho 40 metros. Aqui eu vou ter. Tudo é 40, né? Então aqui eu tenho 5 metros. E aqui eu tenho 35 metros.
que eu vou pôr 5 metros também. E aqui eu tenho 25 metros. E esse aqui eu vou colocar 18 centímetros aqui em cima. Aqui vai medir 4 centímetros. Aqui também. Aqui vai medir 1. Aqui vai medir 1 também. Aqui eu vou colocar 6. E aqui 1. Pronto, agora a gente pode calcular a área de cada um e o perímetro. Desculpa. Então vamos lá. Ó. Primeira figura. Temos um retângulo. O perímetro dele é a soma das medidas dos lados. Se esse lado aqui mede 22, aqui também mede. Esse lado aqui a gente chama de base ou comprimento. Tá? Então, os dois vão ter 22. Esse lado mede 10, porque é igual a esse. Então, o perímetro vai ser 10 mais 10, que é 20, mais 22 mais 22. Então, 22 mais 22, 44. Vai ficar 44 mais 20, que é 64 metros. Não, é centímetros aqui, porque está tudo em centímetros. A área. A área vai ser, como é um retângulo, é base vezes altura. Ou seja, 22 vezes 10, que vai dar 220 centímetros quadrados. Então, está aí a área do retângulo. Agora, essa outra figura também é um retângulo. Olha lá. Então, mesma ideia. Se aqui mede 5,1, aqui também mede 5,1. Se aqui mede 2,2, aqui também mede. Então, vamos lá, vamos somar o perímetro. O perímetro vai ser 2 vezes 2,2 mais 2 vezes 5,1. Ou seja, 2 vezes 2,2 vai dar 4,4. 2 vezes 5,1 vai dar 10,2. Então, 4,4 mais 10,2, somar com vírgula. 10,2 mais 4,4. Vírgula embaixo de vírgula, tá? 4 mais 2, 6. A vírgula a gente desce. 4 mais 0, 4. 1 mais nada é 1. Então, o perímetro é 14,6 centímetros. Tá? E a área? A área é a mesma fórmula. Base vezes altura, porque é um retângulo. Então, vai ficar 2,2. Não, a base é 5,1, né? Tanto faz, tá, gente? Multiplicação, vamos lá. 2,2 vezes 5,1. Como é que multiplica número com vírgula? Ó, você vai fazer a conta normal, sem se importar com a vírgula. Então, ó, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. Põe mais aqui. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 2, 10, com 1, 11. 10 soma, né, os números aqui normalmente. Parece que deu 1.122, mas não é. Olha lá. Você tem que fazer o seguinte. Esse número aqui tem uma casa após a vírgula, ó, uma casa. E esse número tem uma casa também. O total de casas após a vírgula são 2. Então, a gente vai contar 2 casas e vai colocar a vírgula. Então, tem que ficar 2 casas depois da vírgula. Então, a resposta aqui é 11,22 centímetros quadrados. Essa é a área, então, desta figura. Tá? A outra. O perímetro dessa figura é a soma de todos os lados. Então, a gente soma 20 mais 15 vai dar 35. Mais 20, 55. 55 mais 5, 60. Mais 5, 65. Mais 5, 70. Então, eu tenho 70. Aqui, ó, dá 15. Não é verdade? Ixi, o professor Cássio esqueceu alguma coisa. Esqueci esse pedacinho aqui, ó. Ó. Porque eu marquei esse e esse. Faltou esse pedacinho.
Então, aqui eu vou colocar 2 centímetros. Então, não dá 15, não. Não dá 70, não. Dá 74. Ó, 15 mais 15 mais 15. Opa, 5 mais 5 mais 5 é 15. Mais 15, 30. 20 com 20, 40. 30 mais 40 dá 70. Com 4, 74. Então, o perímetro da figura é 74 metros. E a área dessa figura? Essa figura, gente, pode ser dividida, ó, desta maneira, né? Que aí não faz um pouco de sentido ali, mas tudo bem. Porque isso aqui não parece ser um quadrado, né, gente? Então aqui não poderia medir 5, né? O professor Castro não pensou na hora que eu escrevi ali. Então vamos mudar. Aqui vamos colocar 8. Então aqui eu aumentei 3, né? Então vai ficar 77 aqui. O perímetro. Aumentei 3 unidades aqui. Então vai aumentar 3 aqui no perímetro. Então vamos lá, agora sim, ó. Aqui são 2 retângulos. Então eu posso calcular a área desse e a área desse separadamente. E depois somar. Então eu vou ter aqui a área desse, ó. Vai ser base vezes altura, que vai ser, então, 20 vezes 15, que vai dar 300. 300 metros quadrados. E a área desse pequenininho vai ser 5 vezes 8, que vai dar 40 metros quadrados. Então, a área total da figura vai ser 340 metros quadrados, porque a área desse mais esse pedaço. Tá? Próxima figura. Gente, a próxima figura ó, é fácil, é um quadrado. Para calcular o perímetro do quadrado, como o quadrado tem todos os lados iguais, no caso aqui, cada lado mede 14 centímetros. Então, a gente vai fazer 4 vezes 14, tá? Que vai dar 40 com 16, 56 centímetros quadrados. Não, quadrados não, opa, só 56 centímetros, porque não é área, né? É perímetro. A área que a gente coloca o elevado a 2 ali na letra ali. E a área do quadrado? Gente, o quadrado não tem os lados iguais? Então, a área dele é lado vezes lado, ou seja, lado elevado a 2. Então, é 14 ao quadrado, que é 14 vezes 14. Quanto que é 14 vezes 14? 4 vezes 1, 4. Aí que 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4. Com 1 que subiu, 5. Põe mais aqui. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Somando, 196 centímetros quadrados. Então, 14 ao quadrado dá 196. Achamos o perímetro e a área dessa figura. Tá bom? Olha lá. Agora eu tenho uma próxima figura aqui. Que ele parece um retângulo, que foi comido um pedaço aqui, né? Tirou um quadrado aqui, ó. Então, a gente pode, para calcular o perímetro, a gente tem que somar todos os lados. Então, vamos lá. 40 mais 30, 70. Mais 35, 70 mais 35, 105. Deixa eu puxar uma calculadora aqui agora, vai. Ó, 40 mais 30 mais 35, 105. Mais 5 desse pedaço. Opa. 105 mais 5. 110. Mais 5 desse pedaço. 115. Mais 25. 140. Então, o perímetro dessa figura. 140 metros. E a área? A área, a gente pode fazer o seguinte. Pensar aqui, ó, se a gente completasse, daria um quadrado de lado 5. Então, a área desse pedaço aqui, a área seria 5 elevado a 2, que dá 25 metros quadrados. Tá? Aí a gente calcula a área do retângulo todo, como se ele fosse inteiro, assim, ó. Que daria 30 vezes 4, né? Então, a área aqui.
da parte toda que eu vou desenhar aqui. Pera aí, deixa eu destacar para vocês, ó. Se a gente fosse pensar assim, ó, isso aqui tudo é um retângulo. Para calcular a área, então, seria 30 vezes 40, que daria 120. Não, 1.200, né? 30 vezes 40, 1.200. Então, a área da figura original é a área total amarela, menos essa área aqui, que a gente poderia pintar de azul. Menos essa área do azul. Tá vendo? Então, a área seria 1.200 menos 25. Ó, que dá 1.175 metros quadrados. Tá vendo? Ficou muito mais fácil de calcular dessa maneira. Olha lá. Agora a última figura, gente, aqui, ó. Pra gente estar encerrando já. Ó, perímetro, a gente vai somar todos os lados. Então, olha lá, vamos puxar uma calculadora para facilitar. 18 mais. Aqui embaixo, ó, mede 4, igual aqui em cima. 18 mais 4, mais esse pedaço que é 1. Opa, é 1. Mais o outro pedaço de 1, também, que é esse aqui. Mais 6, né? Mais 1 de novo. E mais 4 aqui em cima. Então, deu 35 de perímetro. Então, vamos anotar aqui. 35 o quê? Centímetros, porque está tudo em centímetros. Opa, aqui, ó, tudo em centímetros. E a área dessa figura? A gente pode usar a mesma ideia. Divide ela aqui, ó, e forma 2 retângulos. Então, a gente calcula a área desse retângulo e mais a área desse. Soma. No caso aqui, a gente vai somar, né? Então, vamos lá. Vamos calcular a área desse retângulo aí. Desse aqui, vamos colocar de vermelho, ó. Aqui vai ser 18 vezes 4. Por quê? Ó, base vezes altura, ou altura vezes a base, tanto faz. 18 vezes 4 vai dar 40. 40 com 32, 4 vezes 8, 32, 42, 72. 72 centímetros quadrados. E a área desse aqui mais estreitinho? Vai ser 1 vezes 6. Fácil, né? Vamos colocar ela de amarelo. Vai ser 6 centímetros quadrados. Então, a área total vai ser a soma de 72 mais 6, que vai dar 78 centímetros quadrados. Certo? É isso aí. Para a gente encerrar aqui, ó, atividade 5. Rodrigo quer construir um retângulo cuja área mede 20 centímetros quadrados e o perímetro é de 18 centímetros. Quanto deve medir os lados desse retângulo? Olha lá, então. Então, vamos lá. Eu tenho uma área de 20 centímetros quadrados e um perímetro de 18 centímetros. Pensa, então. Ele vai querer um retângulo. Vamos desenhar um retângulo aqui, gente. Ó. Desenha um retângulo. Certo? Quanto pode medir, né, essas dimensões aí? Quanto pode ser as dimensões para que bata esse resultado? Para que a área seja 20. Ó, 10 vezes 2 dá 20. Só que 10, vamos testar. 10 mais 10 mais 2 mais... Não, aí fica difícil, né? 10 mais 10 mais 2 mais 2 não dá 18, né? Passa. Dá 24. Não passa. Então tem que ser outra medida. Gente do céu. E agora, hein? Vamos pensar aí. O que mais que dá 20? Ó, vamos tentar. 20 é o mesmo que 2 vezes 10. Ou então, 5 vezes 4, não é verdade? 5 vezes 4 dá 20. 5 vezes 4, gente. Ó, se aqui for 5, aí vai ser um retângulo mais estreito, né? Vamos apagar ele aqui, peraí. Seria um retângulo mais assim, ó. Aqui seria 5, aqui seria 5, aqui seria 4, aqui seria 4. Então, olha lá, ó. O perímetro seria a soma dos lados. 5 mais 5, 10. Mais 4, 14. Mais 4, 18. E a área?
5 vezes 4, 20. Pronto. Então, as dimensões devem ser essa. Resposta. O comprimento deve ter 5 centímetros e a largura 4 centímetros. Pronto. Descobrimos, então, a medida. Você viu como que eu fiz para descobrir? Eu pensei no número 20. Já que a área faz lado vezes, base vezes altura, então que número dá 20? Aí eu pensei, 2 vezes 10 é 20. 5 vezes 4 também é 20. Então, foi uma das maneiras que eu usei para descobrir isso daí, então. Tá bom? Então, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido e gostado da aula de hoje.